Boa noite, pessoal. Já vamos dar início já em breve aqui a nossa live do dia. Já vou aqui tentar conectar com o Rodolfo. Só um minutinho. Boa noite, Vanildo. Elson Piscinas. Boa noite, pessoal que está chegando. Bom, pessoal, nós estamos tentando aqui fazer a conexão. Só uma breve introdução. Meu nome é Roberto Tavares. Sou representante comercial da Genco. Atuo no segmento há 24 anos junto à Genco. E hoje a nossa proposta é fazer mais uma live compartilhada com outros profissionais do segmento, para que a gente possa agregar um volume maior de informações para todos, né? Então hoje nós tivemos a graça aí de ter conosco, vamos ter conosco aí o Rodolfo da Aquahot. Ele é um profissional que atua aí no segmento de aquecimentos. Só um minutinho que eu vou tentar abrir a conexão aqui com ele. E aí a gente já inicia. Então a proposta é... Lá está chegando o áudio. O áudio já está aí, né? Sim, nós já estamos ao vivo. Só não está vindo a imagem. É um Peraí, probleminha aqui. vou fazer de Beleza. novo aqui. Vou fazer de novo. Ok. Ok. Bem, pessoal, então no dia de hoje, mais uma vez, a informação é nós falarmos sobre piscinas aquecidas, aquecimentos de piscinas. Então a proposta de trazer aí um profissional especializado no segmento, a gente demonstrar aí todas as variáveis e as particularidades de instalações, enfim. O que a gente tem que entender é que o Brasil, embora seja um país tropical extremamente quente, nós temos uma parte do ano que é fria, nós temos o inverno, né? E para que a gente tenha um bom proveito do investimento piscina e aproveitar bem a nossa área de lazer, nós, a ideia de aquecer a piscina, ela é muito interessante, porque nós aumentamos o número de meses de utilização da nossa piscina, correto? Só ver se ele entrou aqui novamente. Se tiver algum probleminha, a gente vai só com o áudio dele e mesmo que não saia a imagem dele, mas com o áudio a gente consegue aí tá trocando todas as informações importantes. E como eu estava dizendo, então, se nós pegarmos aí, vamos pegar aqui no sudeste, pelo menos nesse período de inverno, nós acabamos perdendo aí 3 meses, 4 meses de utilização aquecida. No Rio Grande do Sul, onde o inverno ele é mais rigoroso, por exemplo, esse período é até mais longo. Então a necessidade da água aquecida, além de trazer conforto para o banhista, é para que a gente tenha um número maior de meses utilizando a água e a nossa área de lazer. Tá? Só tentar novamente aqui, pessoal. Só um minutinho.
Acho que aguardem um pouco. Vou tentar conectar novamente aqui com o Rodolfo. Opa, apareceu. Mas não está entrando a imagem? Tá, para mim começou a aparecer. Vamos ver se abre totalmente. Pelo menos a sua foto apareceu, mas o áudio ele tá bem nítido. Tá? Caso quiser fazer só mais uma tentativa, senão a gente inicia só com áudio mesmo, tá ok? Só um minutinho, peraí, okay. Deixa eu ver aqui. Opa, pessoal de Belém, Gil Piscinas, como vai? Prazer receber a todos aqui. A ideia é justamente trocar bastante informação sobre aquecimento. Ele saiu, ele vai tentar entrar novamente, mas rapidinho a gente soluciona. Bem, achei. Vamos lá. Conectando. Bem, não está vindo pessoal de Ubatuba, Mazinho Piscinas também aí. Um abraço a todos. Tá só o áudio? Tá só o áudio. A imagem está congelada, né? Agora nesse momento não apareceu nem a imagem, Não? como no nosso teste ali, exato. Vou tentar mais uma vez, vamos ver se... Ok. Então a gente starta. Bom, eu vou adiantar um pouquinho aqui alguns assuntos, antes mesmo da apresentação do Rodolfo. Eu queria já, de antemão, agradecer uma pessoa que é o Jamil. Eu fiz contato com o Jamil recentemente, justamente na busca de alguns parceiros do segmento para que a gente incorporasse mais informações relativas ao universo da piscina, né? E o Jamil, ele é representante desse segmento, do nosso segmento há muitos anos, sempre um especialista em sistemas de aquecimento. Hoje trabalha também com a empresa que é a Industec. Então, agradecer aí, porque ele que nos colocou em contato com o Rodolfo. Então, a questão de nós termos a piscina aquecida é justamente para que a gente possa aproveitar o nosso ambiente durante todo o transcorrer do ano de forma confortável. É lógico que temos que ter uma série de atenções em relação a tratamento, então eu vou falar um pouco da nossa parte da Genco em relação ao tratamento da água de piscinas aquecidas, e a gente tem que entender que em outras lives nós já falamos sobre os critérios de tratamento, e numa piscina aquecida, todos os critérios que nós temos que ter atenção, que são os controles, sobretudo os controles de pH, alcalinidade, dureza cáustica, eles têm que também ser respeitados e temos que ter uma atenção especial. Além de tudo que já foi dito em outras lives, processo de filtração, enfim, temos que entender que controle da piscina, ele é o mesmo, porém, para piscinas aquecidas, existem alguns critérios que a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, né? A água aquecida, você vai ter deixa eu ver se ele está entrando aqui, você vai ter um consumo um pouco maior de produto, tá? Sobretudo o cloro. Nós temos alguns levantamentos onde, dependendo da temperatura que nós tratamos, que nós deixamos a água da nossa piscina, nós podemos ter uma elevação
de até 15% no consumo de cloro. Portanto, é muito comum, às vezes, um consumidor ele que não tinha uma piscina aquecida, mas ela já tinha todo o preparo, né? Deixa eu ver o que ele está me perguntando aqui, se eu aceitei. Só um minutinho, pessoal. O consumidor, ele pega e aquece a piscina, né? Aí ele aquece a piscina, e de repente ele descobre que passa a ter uma série de problemas que antes não ocorriam no tratamento, né? Ah, antes a minha piscina não tinha uma proliferação de algas tão incisiva como está acontecendo agora. É lógico, quando nós temos uma piscina sem aquecimento, os consumos de produção diferentes, se você mantém o mesmo padrão de tratamento, sem aumentar algumas dosagens de produtos sanitizantes, nós passamos a ter problemas. Uma outra questão em relação à química da água, antes da gente entrar aí e bater um papo com o Rodolfo, quando a gente fala, por exemplo, de algas em piscinas, imagina o seguinte: a partir do momento que eu tenho água mais quente, essa água ela passa a se tornar um ambiente mais propício ainda à proliferação de algas. Então, pela própria temperatura da água, você passa a ter também uma propensão maior de aumentar o, a contaminação através de a proliferação de algas, tá? Então, piscinas acima de 25, 27, 28 graus, você tem aí um ambiente propício. Portanto, a atenção ao tratamento, quando a gente fala em algas, o ideal é nós termos a prevenção, ou seja, eu sei que eu tenho uma água aquecida, eu sei que ela vai demandar mais produtos, então eu ter uma prevenção para que não haja uma proliferação frequente de algas, o que eu devo fazer? Passar a usar com frequência os algicidas. Eu costumo muito indicar o Genpool, que foi o primeiro algicida líquido aí lançado no mercado nacional e o primeiro produto da Genpo. Ele é um algicida à base de quaternário de amônio extremamente eficiente. Tá? Então, esses detalhes em relação ao tratamento, sobretudo controle pH, alcalinidade, dureza cáustica, manter com frequência o uso de algicidas para não ocorrer a proliferação de algas e entender que a demanda e a necessidade de adição de cloro na água da piscina, ela também vai ser mais frequente. Tá? Bom, Rodolfo, tá por aí? Sim, sim, estou aqui. Legal. Vamos startar assim mesmo com o seu Tá. áudio, porque o seu áudio acho que tá bacana para todos. Então, queria que você se apresentasse para o pessoal entender um pouco quem você é. Boa noite, eu sou o Rodolfo, trabalhei muitos anos na Heliotec, hoje Bosch. Depois por quase 10 anos na Heliotec, eu era o gerente da fábrica, depois fui gerente técnico lá também. E mais tarde eu saí, desliguei da Bosch, da Heliotec e fui para a Jellyfish. Passei por algumas outras empresas, mas sempre ligado à área de aquecimento de piscina e aquecimento solar, banho também, né? Então, Bacana. depois mais 6 anos trabalhei na Jellyfish, que é uma empresa que se dedicou aí sempre em bombas de calor, e durante o período que eu fiquei lá também trabalhou muito com o solar. Hoje a Jellyfish descontinuou a linha de solar banho, mas continua em solar piscina e bomba de calor. Bacana, legal. Nesse tempo todo, tive a oportunidade de desenvolver, conhecer, assim, desenvolver os produtos, conhecer também a aplicação, né, que é a outra ponta da fábrica, né? E agora, Exato. atualmente, eu me dedico, tenho uma empresa de manutenção e instalação de sistemas de água quente e aquecimento de piscina.
fazemos aqui várias empresas, vários condomínios, também prestamos serviços na manutenção e também fazemos aí o aquecimento das piscinas aí quando os condomínios o solicitam. Normalmente Legal. aplicamos também muito mais bomba de calor, porque é um mercado condomínio a aplicação de solar é um pouco mais restrita, né? Entendo. Mas tivemos oportunidade de realizar bons projetos com excelentes resultados. Legal. E fala então, vamos começar aí Vamos lá. a introduzir um pouquinho mais nesse universo do aquecimento. É lógico que muitas pessoas que estão conectadas conosco, eles conhecem boa parte aí do que existe disponível no mercado, mas fala para a gente quais são os sistemas mais comuns que se instalam hoje em piscinas e tem alguns comentários sobre critérios de instalação, enfim, fala para a gente. Tá. No aquecimento de piscina, largamente utilizado são o aquecimento solar, quando você tem uma área disponível. Bomba de calor é um excelente produto para aquecer as piscinas. E também se usa muito gás, que é monta um sistema a gás, um sistema indireto, com aquecedores de passagem, trabalhando com trocador a placas, e usa o próprio circuito de filtragem e também se usa muito esse sistema. Tem o elétrico, que é um aquecedor de passagem elétrico, com uma resistência, mas não é muito usual, porque o consumo é muito elevado, tem uma boa eficiência, mas o custo operacional, o consumo de energia se torna inviável, né? Uhum. E o solar a combinação desses sistemas também dá um resultado excelente, né? Muitas vezes os condomínios em geral têm já um aquecimento a gás e aí quer fazer uma combinação com outros sistemas, aí pode combinar com gás, já tem o gás, pode combinar com solar ou com bomba de calor, dando Entendi. bons resultados. Isso ajuda muito nos custos de consumo. Bacana. Bacana. Eu particularmente, nós já tivemos conversando um pouco a respeito disso. Eu tenho uma linha de raciocínio em relação ao aquecimento de piscinas. Eu sempre fui um pouco mais fã da bomba de calor em relação ao desempenho que a bomba tem no aquecimento de piscina versus economia de custo mensal, né? Sem pensar tanto às vezes em investimento. O investimento às vezes no solar pode se tornar um pouco mais barato, enfim. Mas tudo também a gente tem que considerar a questão de um bom dimensionamento do equipamento, correto? Se a gente já começa da forma errada, também Sim, nós não vamos sim. obter resultado com nenhum sistema. A elaboração de um bom projeto sempre dá um bom resultado. Tá? O que existe aí é muitos projetos que não são bem elaborados. Aí o resultado não fica bom. Aí tem-se a impressão que aquilo não funciona, ou que o resultado não é bom, que então se forma uma ideia errada sobre o produto, né? Então, o que acontece? Instalações, todas as instalações, tanto de um tipo ou de outro, têm vantagem e desvantagem, né? Eu vou citar aqui algumas vantagens Sim? e desvantagens de cada sistema. O solar tem uma vantagem muito grande, que hoje o investimento num sistema solar de aquecimento de piscina, ele é relativamente baixo, perto do que era alguns anos atrás, tá? Então ele tem um investimento menor, o custo operacional é baixo, ele dá uma boa economia, porém ele tem a desvantagem que depende do clima, né? Então se não tiver insolação, ele não aquece.
E também a outra desvantagem do solar, que seria a área ocupada. Às vezes você não tem área para aplicar normalmente os coletores solares. Então, essa é a grande limitante, né? Então, se o condomínio ou a residência não tiver uma área equivalente à área da piscina, pelo menos, tá? Você pode até, dependendo da região que está, essa área pode ser maior ou menor, mas aí fica Uhum. em regiões mais quentes, cerca de 80% da área da superfície da piscina, e regiões mais frias você pode até chegar a 120% da área, né? Então, Entendi. você obedecendo os dados do fabricante, taxas de vazão correta, você tendo um equilíbrio hidráulico em toda a instalação, o resultado sempre é bom. Tá? O solar ele tem essa característica. Tem condomínios aí que a gente fez instalação solar, praticamente combinado com, com uma bomba de calor, e a bomba de calor só trabalha mesmo em dias mais frios. Tá? Agora, as vantagens da bomba de calor e desvantagens. A bomba de calor tem uma instalação relativamente simples, você aproveita normalmente o circuito hidráulico já existente, ele atende quase o ano todo, a não ser alguns meses muito frios, em que ele mais consome energia do que ele gera. Então, aí não tem calor disponível no ambiente, então ele não vai ter um resultado bom. A aplicação é relativamente fácil, porque ele não ocupa muito espaço, então não é uma instalação complexa. São econômicas, porque ele tem um coeficiente de performance elevado, né? Ele gasta 1 kW e consegue gerar 4, 5 kW de energia térmica. Isso é muito bom. E as suas desvantagens é que ele é um investimento um pouco maior, né? Mas que tem o seu retorno, tá? E ele também, regiões muito frias, ele não tem um bom resultado, tá? Por exemplo, se você for uma região mais fria, ele, como o calor ambiente é menor, então isso dificulta a geração de calor, né? A Perfeito. transferência de calor, tá? Normalmente ele deve ser instalado em locais externos, onde tem uma boa ventilação. Eu já vi muitos casos em que as pessoas instalam em ambientes fechados, aí o ambiente fechado, né, não tem a troca, o ambiente fica frio e fica parecendo uma câmara frigorífica. Você entra Perfeito. no ambiente, às vezes lá fora está uma temperatura de 20, 22 graus, e você entra naquele ambiente e está 15, 16 graus, né? Às vezes chega até menos, né? Então essas são algumas desvantagens da bomba de calor. O gás, ele tem uma vantagem que é extremamente confiável, tá? É um combustível extremamente confiável, ele tem uma regeneração excelente, mesmo que Uhum. ele consegue em épocas frias em épocas mais frias ele consegue aquecer a piscina. Tem uma velocidade de aquecimento elevada, e um bom projeto Sim. você parte desse princípio, né? Em quanto tempo você quer aquecer, e você instala a potência necessária para aquecer naquele tempo que você quiser. Você fala, eu quero aquecer em Perfeito. 24 horas, você faz o cálculo correto. E o investimento também acaba sendo menor, né? Apesar de toda a instalação ser mais complexa, exigir mais bombas, todo um controle de automação, mesmo assim o investimento ainda é menor, né? Agora, Perfeito. qual a desvantagem? O custo do gás é extremamente elevado. O gás é um combustível extremamente nobre. Uhum. Então, ele tem o custo elevado, porque ele é usado também para outras coisas, né? Entre das mais importantes, que é a cocção, né? Então, o consumo também é um ponto, acaba estando, mesmo com os melhores sistemas mais eficientes, a eficiência dele acaba chegando a um ponto que você gasta aí a Um eficiência custo alto. acaba elevando o custo operacional dele, né? E a vida Legal. útil do equipamento.
os aquecedores de passagem eles são projetados para trabalhar numa certa condição. E em aplicações como aquecimento de piscina, o ambiente é agressivo, que normalmente ele fica num ambiente já meio agressivo, porque pode estar na própria, próximo, até trabalhando com água de piscina, cloro, tudo isso daí. Eu já vi muitos equipamentos que não têm muita durabilidade. Ele trabalha numa condição extremamente severa e quando você liga ele parte e fica funcionando por um período prolongado. Isso tudo diminui a vida útil do equipamento. Agora, Exato. Pois não, pode falar. o equipamento elétrico é um baixo investimento, mas ele tem uma boa regeneração, mas o custo mensal aí de consumo é elevado. E tem uma durabilidade também não muito alta, muito grande, né? Uhum. Perfeito. Em relação à vida útil que você comentou agora, a hora que a gente estava fazendo o teste aí para você entrar, é algo que eu havia comentado. A parte química da água, né, todo esse controle químico e o rigor que a gente tem que ter com o tratamento da água da piscina, ele também está vinculado à vida útil dos aquecedores. Né? Então, se você tem um descontrole e não se atenta bem à alcalinidade da água, que posteriormente pode baixar, trazendo com que a gente tenha um pH muito baixo também da água. A água com pH baixo é uma água corrosiva, então ela vai passar pelo equipamento e vai corroer o equipamento. Então, esses controles, essas análises e as possíveis correções, elas devem ser feitas com grande frequência. Né? E sabe que chegou uma pergunta que ela é muito interessante, com certeza você deveria falar mais para frente, mas eu vou citar ela aqui. O Emerson ele perguntou assim: posso ligar uma bomba de calor com sistema solar? Então é algo que é interessante e eu queria que você nos falasse um pouco a respeito. Ele se refere a sistemas independentes ou sistemas em série, né? São sistemas independentes. Você pode ter um solar funcionando de uma forma e uma bomba de calor. Pode depois criar intertravamento quando o solar liga, desliga a bomba e assim vice-versa. Tá? Porque aí é uma automação que na parte de projetos tem que prever todas essas automações. Tá? Isso você Perfeito. intertrava quando o solar está funcionando, ele desliga a bomba, inibe o funcionamento da bomba. Aí quando o solar não está funcionando, a bomba de calor pode funcionar. Então isso aí Pode é possível funcionar. fazer, tá? Essas composições, mas normalmente, assim, sistemas conjugados, né? Conjugado que a gente fala, sistemas combinados entre uma e outra, normalmente são dois sistemas independentes que ficam intertravados, tá? Ou então, se você tem um gás, é óbvio, né? Você tem uma bomba de calor e um gás, aí você vai usar mais o outro conforme o período. Tá? Muitos fazem isso, né? Quando a... Bom, acho que caiu aí a conexão dele, ele deve retomar. Mas só complementando, então, sim, dá para a gente fazer e conjugar, então, uma bomba de calor. Vamos aqui, aguardando, acho que agora ele vai entrar novamente. Então dá para fazer e nós conjugarmos o sistema bomba de calor com solar, ou enfim. Eu acho que é muito importante, e quando a gente está aí no dia a dia, no nosso trabalho, em muitos momentos a gente se depara nisso, e eu acho que o mercado nacional ele melhorou absurdamente, e a qualidade dos lojistas hoje é muito grande, mas a gente tem que sempre salientar que o bom funcionamento de um equipamento ele está vinculado a um bom projeto. Né? E algumas vezes eu me deparo com o engano das pessoas não se atentarem a fluxo de água em um sistema. Então, sobretudo quando a gente fala em aquecimento, nós temos que pensar em ter um fluxo de água bem dimensionado
e adequado para o equipamento ou os equipamentos conjugados ou não que você vai estar utilizando. Agora, sabe que me fizeram também uma pergunta para quem instala. Quem instala. Deixa eu ver aqui, que ele acho que caiu de novo. Só um minutinho, pessoal. Conectando. Oi, Rodolfo. Oi, Voltou. oi. É, Então, só uma pergunta também para você. O sim. profissional, você é um instalador também, correto? Eu E executo projetos e instalo também sistemas, né? também. Para instalar um sistema a gás, você precisa de algum tipo de certificação específica? Como devido É, à questão do gás? sim, sim. O gás ele representa sempre uma exigência. Alguns fabricantes, como a Bosch, por exemplo, não dão garantia se você não for um credenciado na fábrica. Ah, alguns alguns fabricantes são mais flexíveis, mas na grande maioria você tem que ter pelo menos um. Acho que caiu novamente, está com um problema de conexão. Bom, enquanto ele retorna aí, houve uma pergunta agora há pouco, onde nos questionaram o seguinte: qual o melhor cloro? Estou adiantando aqui um outro assunto, viu, Rodolfo? Não, vamos lá. Qual o melhor cloro? Existe um melhor cloro para piscina aquecida? Então, já passou essa pergunta há algum tempinho, mas eu vou falar um pouco dessa questão da química do cloro. Eu não poderia dizer que existe um cloro melhor ou pior. Tá? O que nós temos que ter sempre é atenção com a análise frequente dos padrões e do residual de cloro da sua piscina, tá? E saber que a adição do cloro numa piscina aquecida ela vai ser mais frequente. A partir do momento que você tem um cloro de boa qualidade, onde a concentração de cloro ativo dentro daquela embalagem é comprovada e é garantida. Você fazendo as dosagens conforme recomendação, você vai ter um bom tratamento. Sempre imaginando que, conforme a temperatura, pode gastar um pouco mais de produto. Tá? Então, acredito que eu não vou dizer que um cloro é pior ou melhor. Desde que utilizado corretamente, ele vai tratar a água da piscina. Tá? Então, vamos lá. Voltando um pouco na questão aí do projeto, né? Normalmente os fabricantes, o que aconteceu nesses últimos anos aí? Já há algum tempo, os fabricantes de bomba de calor fizeram suas máquinas tudo com condensadores de titânio, que aí Tá. ele é indestrutível. Praticamente um condensador de titânio é onde faz a troca, onde tem o contato da água da piscina. Não é que a água da piscina, a água tratada tem uma característica diferente de uma água potável tratada para consumo, né? E a água da piscina, ela tem essa característica devido aos produtos químicos que precisa colocar. Ela não é agressiva para a gente, né? Para o ser humano, mas ela, às vezes, para as máquinas se tornam agressivas, né? E então os trocadores, né, de calor, na grande maioria hoje, são fabricados com condensadores de titânio. Isso ajudou muito na vida útil do equipamento, né? Hoje, uma máquina com titânio tem uma durabilidade muito maior. O tendão de Aquiles era os condensadores, né? Que passava 4, 5 anos e eles sofriam corrosão. Aí, quando fura, o gás está trabalhando do outro lado, a água entra no circuito do gás e acaba danificando todo o compressor, vai embora, um monte de peça aí acaba danificando, né? E aí o equipamento era danificado e ficava
o custo elevado para reparo, né? Hoje não tem esse problema. Hoje os condensadores são de titânio, a maioria dos fabricantes usam titânio. Essas máquinas não tem A tanto, durabilidade é boa. tem uma durabilidade excelente e a agressividade da água não ataca esses produtos. Mas o importante, né, é o projeto. Os fabricantes, eles normalmente desenvolvem os seus softwares para dimensionamento das máquinas. Então você entra com os dados da piscina, as condições que ela está instalada, se é coberta, se é aberta, se vai usar capa, se não usa capa, se está sujeito a vento, em que região está, que tipo de atividade você vai fazer na piscina. Com todos esses dados você entra e aí ele vai te falar, olha, você tem que usar tal máquina, uma máquina, duas máquinas, e aí por aí você tem um dimensionamento já obtendo um resultado. Eu, particularmente, tenho um software próprio que eu utilizo e, graças a Deus, tem dado certo. Todas as instalações aí com sucesso têm obtido bons resultados, né? E também eu uso um pouco a experiência, né? Cada vez que eu refaço, então eu alimento novamente essas informações e os resultados que a gente obtém para ver se pode afinar em mais algum ponto, né? Então, tudo isso é importante. No solar, é extremamente importante o projeto, principalmente a arquitetura que você vai elaborar na divisão, na configuração dos coletores. Perfeito. Obedecendo os dados, né, de posse essa configuração vai depender do telhado, área disponível, como que você vai fazer a distribuição. Se você obedecer os dados dos fabricantes, normalmente tem uma taxa padrão, que essa taxa é uma taxa de laboratório, em que o coletor ele é ensaiado, né, nos laboratórios. Hoje, lá em Belo Horizonte, que é a PUC que faz esse ensaio, aqui o IPT também, que é o teste para certificação do coletor. Então, esses dados eles levam as condições do coletor, o ensaio é realizado e levam todos para a mesma condição e obter o resultado. Esses resultados são importantes. Se você leva em consideração esses números que estão publicados em cada coletor, se você segue rigorosamente um projeto de dimensionamento obedecendo isso daí, você vai ter um sistema, um solar bem dimensionado. Tá? Então, as taxas de vazão, você tem que calcular as bombas corretas, se você fez tubulações corretas, levar em consideração perdas de carga de distância, tá? Tudo isso daí, se você fizer tudo isso, e ainda, se caso você, normalmente no solar, o ideal é ter uma bomba dedicada. Na bomba de calor, você ainda consegue usar o circuito de filtragem, se for junto. Exatamente. No circuito de filtragem, você instala a bomba de calor. Normalmente são piscinas residenciais de pequeno volume. Piscinas muito grandes, né, piscinas semiolímpicas, olímpicas, já exigem, ou quando você instala mais de uma máquina, normalmente o ideal é colocar uma bomba dedicada mesmo. Tá? Uhum. Se você colocar, não fora, você faz as interseções. É importante ver também as condições da piscina, tubos de sucção para ver as bitolas, para ver se comporta as vazões que você precisa. E aí você elabora um projeto com todas essas informações. Tá? Se você obedecer tudo isso, você vai ter um resultado bom, muito bom. Tá? Bacana. E, assim, precisa ver, assim, quando se instala em condomínio, um dos limitantes é também a questão da energia elétrica que a bomba de calor precisa, né? Então você tem que olhar, muitas vezes, a disponibilidade elétrica para ver se você tem disponibilidade na edificação para instalar a bomba de calor. Né? Então, eu já fiz aí instalações com 4, 5 máquinas, aí você tem que fazer todo um planejamento e ver se, às vezes, tem que
redimensionar cabos, você tem que puxar novos cabos para poder alimentar toda a instalação. Tá? Se você obedecer rigorosamente esses pontos, com certeza o sistema vai operar muito bem. Vai operar, e aí a pessoa vai ter que, é lógico, Sim. fazer tudo da forma correta daquilo que estava previsto no projeto, né? Só para ilustrar um pouquinho aqui a questão das informações em relação a piscinas aquecidas, eu acho que é muito importante aqui dentro da nossa live, e pessoas que depois vão assistir, nós temos os profissionais que são os tratadores aí, que fazem o tratamento de piscina, né? É interessante ver a quantidade de informação técnica que existe, não só relacionada a produto químico, mas como a todos os outros equipamentos que estão vinculados à piscina, e conhecer e se aprofundar é muito importante, até porque vamos imaginar que o profissional que atua na manutenção de uma piscina, ele não pode só se ater ao tratamento químico, ao controle de cloro, pH, que são fundamentais, sim, cloração é fundamental, sim, mas ele tem que estar sempre olhando todo o sistema que está relacionado à piscina. Então, como que está a parte elétrica dessa piscina, se uma bomba de calor está em boas condições, se tem algum problema de painel, enfim. Então, esse conhecimento, ele é importante. E, além de conhecimento técnico, é a gente saber também que existem normas, tá, da ABNT que estão relacionadas à temperatura da água de uma piscina, né? Então, o ideal é que a gente dê a instrução relacionada ao que está dentro da nossa norma. Se a gente pensar na norma ABNT, que é a 10339, nós temos piscinas de competição. A temperatura ideal ela vai variar de 25 a 28 graus, tá? Porque você não pode ter uma temperatura tão elevada em função de uma atividade aquática intensa. Piscinas de recreação, indicado pela BNT, de 27 a 29 graus. Piscinas onde vai ser uso para bebês e hidroterapia, 30 a 34 graus. Para crianças, de 29 a 32. Ter muita atenção a uma temperatura muito elevada, sobretudo com idosos e pessoas que possam ter problemas de pressão, embora seja comprovado também que para pessoas que são hipertensas, atividade, desde que com instrução e acompanhamento médico, indicação médica, atividade aquática em temperaturas, em piscinas aquecidas, a partir de alguns meses você tem uma série de benefícios em relação à queda da hipertensão. Então, só para a gente florear o quão importante é, muitas vezes, não só a questão do conforto, mas também as benéficas que estão relacionadas à água aquecida, né? E algo importante também que nós deveríamos frisar é que, além de ter um bom dimensionamento, um bom sistema de aquecimento, é o que fazer com que ele tenha um bom desempenho. É onde a gente entra na questão da capa térmica, né, Rodolfo? Sim, a capa térmica, embora muitos condomínios tenham alguns condomínios têm restrição, eles acham perigoso por alguma razão, mas a capa térmica tem o seu benefício inegável, tá? Ele resulta aí na manutenção da temperatura, principalmente quando não está se usando a piscina, que é onde você perde mais à noite. Então, apesar da desvantagem o manuseio, tem que manusear e aí tem que ter profissional para fazer isso num horário complicado, muitas vezes. Mas em uso residencial, a capa térmica é muito boa
ela chega aí a reduzir as perdas aí pela metade. Tá? Então, se uma piscina numa noite aí, não digo uma noite fria, né? Uma noite mediana aí, chega a perder 5, 6 graus numa noite, mesmo com os equipamentos ligados. Tá? Ela não consegue repor, e aí o que acontece? Colocando a capa térmica, essa perda cai para 2, 3 graus. Tá? Então, de Perfeito. manhã, a manutenção da temperatura, logo pela manhã, já iniciando o dia, já a temperatura subindo, automaticamente já se repõe essa temperatura. E aí isso te dá um resultado de economia no final aí, que justifica o investimento. A capa é um investimento relativamente baixo e sem sombra de dúvida, no dimensionamento também ela tem uma influência muito grande. Tá? Quando você diz que Perfeito. você vai encapar a piscina, com certeza o equipamento que você vai usar é um equipamento, ele cai um degrau às vezes com um equipamento menor. Tá? Perfeito. Perfeito. E Voltando um a pouquinho à capa, questão, pode sim, falar. ela realmente é muito, muito importante e relevante, a gente defende muito isso. Inclusive, quando a gente fala um pouquinho da questão do tratamento, né? Então, quando a gente tem uma água aquecida, você Sim, tem o risco de ter uma proliferação mais acentuada de algas na piscina, porque você tem água aquecida. E um outro fator que acelera também a proliferação de algas, caso a pessoa não tenha uma utilização frequente de um algicida, é a radiação solar. Né? Então, calor mais radiação solar. Existe no mercado capa bolha, né, que é a capa para térmica, que a gente chama, aonde inclusive um dos lados dela é preto. Então, aquilo existe um motivo, é para impedir a radiação solar e ajudar com que você não tenha uma proliferação acentuada de algas. Então, são informações que são extremamente relevantes para a piscina aquecida. Agora, eu vou te fazer uma pergunta que também que colocaram aqui para a gente. Na verdade, eu vou colocar duas questões. A gente tem só mais alguns minutos aí. Modelo split que hoje tem de bomba de calor, ele é mais econômico? Isso torna, por ser split, um equipamento mais econômico do que outro? Ou isso é indiferente? então, a bomba de calor nasceu nos Estados Unidos, né? Lá é onde tudo foi desenvolvido. Né? Isso aconteceu na década de 80, nessa época que aconteceu a invenção da bomba de calor nos Estados Unidos. Uhum. E sempre os modelos, mesmo lá, eles estão fazendo modelos quadrados, né? Eles não foram para o modelo split. Alguns fabricantes fazem o modelo split. Eu, particularmente, acho que ele se torna muito compacto e aí é difícil manutenção. Tá? E Ok. também ele limita o tamanho. Né? Você vê, por exemplo, você não consegue fazer uma máquina, por exemplo, uma máquina de 180 mil BTUs, é uma máquina grande. Se você pegar uma split, as máquinas não passam de 100, 120 Entendi. mil BTU. Você não consegue fazer Entendi. maior por questão de espaço mesmo, né? De Espaço espaço físico mesmo. do tamanho dela. Não tem o espaço físico e também na hora de uma Exato. manutenção isso vai ser um É complicador. complicado. É complicado. Tá? Só isso. Não tem restrição. Eu não vejo no mercado, mesmo lá fora, máquinas com esse tipo de configuração, né? A não ser que faça um split um pouco diferente, né? Você põe lá só a unidade evaporadora e aí você põe uma unidade condensadora lá dentro. Mas aí você tem que levar o gás, fazer tubulação, e isso ficaria um pouco complexo, né? Sempre Entendi. é igual o split de ar-condicionado, onde você põe o condensador lá o evaporador lá fora e o condensador num lugar e Perfeito. a unidade condensadora fica lá fora e o evaporador fica dentro da casa, né?
Tá. poderia talvez Se a fazer isso, gente mas eu não pensar, tenho se a gente visto pensar ninguém. num sistema de aquecimento, teve uma pessoa que perguntou aqui, os aquecedores devem ficar 24 horas ligado ou tem algum período que pode ser desligado, né? Então, eu acho que se a gente for pensar em bomba de calor, a gente tem um vínculo aí com essa pergunta, né? A recomendação é, se você aquece, mantenha aquecida, tá? Normalmente, se você manter aquecida, a perda, você não tem que abaixar a temperatura e levar tudo novamente, tá? Então, isso, se você mantém aquecido, ele vai repor as perdas térmicas só. Então, o ideal é manter ligado mesmo. Durante o período de uso, mantém ligado. Esse é o ideal. Tá? E Perfeito. quando eu desligar, desliga no período de inverno, meses, aí 3, 4 meses, mantém desligado. Mas esse é o modelo mais econômico. Muita gente desliga, mas aí tem toda aquela perda térmica e depois você tem que repor tudo Uhum, novamente. Mesmo o gás acontece a mesma coisa. Você está desperdiçando, você está jogando energia fora, né? perfeito. Então você tem que O repor ideal toda aquela energia. Então o ideal é é ma- manter ligado. manter o sistema funcionando no É, automático, com seus sensores fazendo os seus trabalhos exato, aí para manter a água exato. dentro da temperatura ideal. Que eu acabei de falar agora há pouco, que existe inclusive uma norma da ABNT relacionada à questão das temperaturas. E a gente tem algumas características de piscinas de mercado, por exemplo, piscina de vinil. A gente tem numa piscina de vinil a questão dos vinis que são os específicos para aquecimento. Então, um 0,7 milímetros, um 0,8 milímetros, que vai ter uma capacidade de tolerância de até 32 graus de temperatura na água da piscina, né? Embora a gente saiba, o pessoal vai comentar, não, mas eu sei de piscina que fica com uma temperatura maior e nunca teve problema. A gente comenta aquilo que é a recomendação técnica correta, né, em relação àquilo que as indústrias de mercado nos colocam de informação. Como nós ligamos um pouquinho antes das 7 a live, eu até acredito que em breve caia a conexão. Eu já gostaria até de antemão, Rodolfo, agradecer muito a oportunidade da sua participação. Tá? A ideia de trazer pessoas vinculadas ao mercado que não só para falar da linha de produtos químicos, mas para que a gente possa trocar ideias com tudo aquilo que é relevante ao dia a dia da piscina. Então, muito obrigado mesmo pelo dispor do seu tempo e por estar presente aqui conosco, e também agradecer a participação de todas as pessoas que tiveram linkadas aí conosco durante esse tempo. Tá bom? Vou dar Ok. uns Eu minutinhos aí também para você. eu agradeço muito a participação de todos e a oportunidade que a gente me deu, e principalmente o Jamil também, que fez esse convite, através dele que eu estou podendo expor um pouco o trabalho que a gente faz e da nossa experiência. Perfeito. Agradeço mesmo. Você é da Muito Aquarote e bem. você está em Guarulhos, é isso? Sim, eu fico aqui atuando na região de São Paulo, mas estou em Legal. Guarulhos e atuo aqui em São Paulo. Poxa, bacana. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, obrigado, Rodolfo. Obrigado, Jamil, que nos colocou em contato. Fico à disposição de você, Rodolfo, para o que for necessário. Eu estou disponível, tanto eu como todos os profissionais da Genco Química estamos à sua disposição. Tá bom? Muito Pessoal, obrigado. um abraço a todos. Antes que caia a live, estaremos encerrando.